gente! Sejam bem-vindas ao nosso Closet do Papo Autêntico Podcast. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial que nós vamos falar hoje, né, meninas, sobre recomeços. E essa mulher, gente, ela está vivendo um recomeço na pele, não é? Não é aquele clichê. Mais um, não é aquele clichê, sabe? De frasezinha de rede social. Não, é real. Então, Thalita, primeiramente, muito obrigada por estar aqui hoje, por esse convite. Nós estamos super honradas de ter você aqui. É um privilégio. E quero que você conte um pouquinho quem é a Thalita, para essas mulheres aí saber um pouquinho mais de você. Ok. Mas Bom, acho que primeiro de tudo eu quero agradecer o convite. A chuva quis boicotar o nosso encontro, mas deu tudo certo. Fiquei muito lisonjeada e é um privilégio poder conversar com mulheres como vocês e com o público de vocês sobre isso que é uma coisa tão pesada, mas ao mesmo tempo te traz uma ressignificância grande. Existe essa palavra, né? Ressignificância? se não existia, Agora a gente estamos tá tudo de certo. recomeçar. Eu acredito que Falando em sim. recomeçar, vamos tirar primeiro os sapatos, né? E Vamos. colocar nossa pantufa. Vamos. Pra Fica gente bem à ficar mais vontade à aqui. vontade. Já dei até a ideia da gente fazer um próximo aí de pijama. Verdade, Fica a dica. gente. Olha que a gente adorou essa ideia. Olha que Vamos. delícia. Ficar agora bem... Quem teve a ideia desse calçado maravilhoso? Então, As ideias criativas. Ah, eu acho que eu já até sei do que se trata essa pantufa. Porque daí a gente tira o sapato que prende e também tira a presa da língua. Isso, é solta. Aí aqui, ó, o pé tá livre. Isso, exatamente. aí. Tudo uma estratégia. É tudo estratégico. E eu tenho que dizer que essa pantufa massageia os pés. É uma gente, delícia muito essa gostosa. pantufa. Gostosa mesmo. Muito Deliciosa. boa. Agora bem à sim, vontade. agora pode falar sobre você. Eu sou natural de Maringá, morei um tempo fora do país aos meus 20 anos, que foi algo que, assim, uma experiência que com certeza mudou completamente, remodelou todo o meu estilo de viver até então. E sempre fui muito audaciosa, empreendedora, desbravadora, cara de pau, né? Não posso negar que tem todo um cara de pau, porque a pessoa resolve viajar para outro país sem falar nenhuma língua da outra palavra, então tem que ter... Não é porque nem tinha celular, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada, então assim, tem que ter umas habilidades, né, na Sim. vida. Coragem, principalmente. Coragem, e sempre empreendi, eu sempre busquei estar no movimento da economia, do mercado, das intempéries, né? Que acontecem, tipo a pandemia, porque nada estava programado quando aquilo Sim, aconteceu, então todo mundo teve que Verdade. se renovar e nada mais ficou como antes, Não. né? Agora a gente compra em casa, a gente recebe a sacola, prova em casa, a gente tá né, entrega aqui, então tudo mudou, as fronteiras mudaram e eu me considero uma pessoa cíclica porque eu vou mudando conforme o tempo vai passando, eu vou identificando aquilo que eu consigo ou focar como trabalho, como uma renda extra. E nunca parei, sabe? Sempre fui muito independente, acima de tudo. Então, uma coisa que eu quero deixar para as mulheres tem sido muito propagado, assim, homem, né? Ser o provedor do lar, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, mas assim, eu considero demais que a mulher precisa ter a sua independência de vida. O casal andar unido, né? Caminhar junto com o mesmo objetivo, mas que você não fique 100% à mercê de uma outra pessoa. Que você tenha a tua profissão, sabe? A sua ocupação, a sua rentabilidade, que venha somar para um casal, mas que nunca eu vou abandonar tudo e vou cuidar da casa, porque crises existem, né? Relacionamentos podem enfraquecer, nem todo mundo tá preparado para passar aí o resto da vida junto. E numa oportunidade dessa você se vê sem marido, sem renda, sem chão, tendo que recomeçar sem saber nem quem você é. Porque o trabalho diz muito quem nós somos, não é mesmo? Sim, é Então verdade. eu até nas minhas mentorias e palestras eu falava isso para as pessoas, para as mulheres, porque meu público é 87% mulher.
e 13% homem. Eu falava isso, o nosso trabalho ele tem que ter um reflexo na rede social. Não faz sentido. Você trabalha, você tem uma empresa, e aí você gera, e você tem a gestão dessa empresa, só que lá no teu perfil você só posta o quê? Um churrasquinho, um treino, um negócio, não tem nenhuma nuance disso que você faz de trabalho. A pessoa não sabe que aquele trabalho é teu. E muitas pessoas que eu conheço, eu vejo esse confronto, assim, sabe? Como se fosse um pecado colocar ali uma mescla do trabalho no perfil pessoal. As pessoas ainda parece que tem uma dificuldade de misturar, né? Parece que querem viver muito Tem, separado, tipo né? assim, mas não que você precise ficar vendendo no teu perfil pessoal. Sim. Eu tenho na minha empresa, eu vendo pela minha empresa. Mas é interessante saber que quando eu precisar de um serviço que você oferece, eu vou lembrar de você. Sim. Porque hoje a gente não vai se conectar com perfis profissionais. Mas se eu tenho, pessoas, né, né? na minha cabeça, aquilo que você faz no pessoal linkado com o profissional, eu vou lembrar de você na hora de te contratar o seu serviço, né? Tudo isso. Você traz assim, ligar o nome de quem é o dono da marca com a marca, Foi assim né? que o meu nome, ele se expandiu. Porque eu usava o meu sobrenome normal na época de Facebook, quando migrou Orkut para Facebook. E aí eu via que como eu ia para os Estados Unidos fazer compra, e a maioria das pessoas vai ao Paraguai, eu comecei a identificar que elas escreviam no celular, Thalita, Estados Unidos, Thalita, Nova York, Thalita, América. Que legal. Aí eu falei, por que elas queriam me distinguir? Porque, assim, eu trazia coisas que no Paraguai não tinha nessa época. Nós estamos falando de 14 anos atrás, né? Que era a bolsa da Michael Kors, relógio, outras coisas que não tinham aqui. E não tinha esses sites que hoje tem para compra. Sim. Então, eu identifiquei e falei, opa, peraí. Para elas conseguirem me localizar no celular, elas já colocaram algo relacionado aos Estados Unidos. Então, eu vou mudar para algo relacionado aos Estados Unidos. Tanto que ficou tão forte que ficou até hoje, por mais que eu não viaje, a compra já tem 6 anos. É a Ficou. Thalita New York. Ficou. Porque eu linkei já o meu nome ao meu trabalho. Porque eu tive visão de ver que elas já estavam fazendo essa análise para poder me localizar lá no celular delas. E essa sua visão, isso porque é uma visão estratégica, né? Foi. Isso de empreendedorismo e tal. Sempre teve? Sempre. Você vem de berço empreendedor? Não. Sempre teve, não. Não. Não sei dizer. Meu pai, ele é autônomo, ele é um faz de tudo. Tipo, marido de aluguel, ele faz de tudo. Sim. Ele pinta, ele é soldador, ele é marceneiro, ele é construtor, ele é de tudo. A minha mãe, ela foi bancária durante uns anos, depois ela se tornou vendedora, vendeu semijoia, vendeu outras coisas. Depois começou a trabalhar fixa numa empresa de telemarketing, no qual ela ficou bastante tempo. Mas eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de acompanhar as tendências. Então, tudo que eu trazia de fora eram produtos sazonais. Eu pegava o hype daquele momento, fomentava muito mais, trazia esse produto por 2, 3 meses ali sem parar, depois já partia para outro. Você entendeu? Sem apego. Então, eu sempre ficava visualizando tudo isso. Tendência. Isso é bacana. Isso é porque não tinha vídeo, né? Nós estamos falando na época que era tudo foto, era estático, a comunicação era estática, era textão para explicar do produto. Ai, daí quando veio o vídeo eu me encontrei, né? Ficou mais leve. Nossa, gente, olha o tanto que eu tinha que escrever. Sim. E das primeiras vezes que eu viajei, eu tinha tanta necessidade de documentar para elas como uma prova social, né? De que eu tava realmente viajando fora. Eu não tinha celular. Aliás, eu tinha, mas era aquele do SMS, pequenininho. Então, eu levava a câmerazinha fotográfica, eu levava um computadorzinho e todo final do dia, depois das compras, eu plugava, descarregava a câmera e colocava as fotos no Facebook. Porque não tinha vídeo, não tinha nada, era só foto. Aí então, eu colocava uma foto no Outlet, uma foto na Quinta Avenida, uma foto dentro de uma loja famosa lá, uma foto dentro da outra loja. Entendeu? Até porque era algo que... Isso eu fiz de forma impensada. Elas se interessavam em saber como que é os Estados Unidos. E muitas delas me falavam assim, depois da época dos vídeos, agora muito mais. Eu amo acompanhar você porque eu não tenho condições de ir e você me faz ir a lugares que eu nunca irei. Porque eu não posso dizer para a pessoa, não, mas fica tranquila que até os seus 50 anos você vai, porque nós temos realidades diferentes. Sim. E o custo de vida está cada vez mais caro, né? Uma família para os Estados Unidos hoje, passar 10 dias, é 100 mil reais. Se for para os parques e tudo mais, é aluguel de carro, é aluguel da casa. Então, assim, não é uma coisa que eu posso falar, não, fica tranquila. Eu não posso fomentar uma coisa dessa para alguém, um CLT, né? Uma mulher que tem tantos compromissos, que
passa um cortado no final do mês. Sim. Uma viagem no exterior é um sonho. Então, através das minhas postagens, ela se vê realizada. Ela fala, quando é que a gente vai viajar junto? Sim. E isso era uma coisa que eu tinha um compromisso, sabe? De mostrar. Sem ostentação, sem... Sabe? Nada... Isso que é legal. Isso era legal. Porque até eu ia falar isso. Do que eu te acompanho, você sempre traz, mostrar as coisas que os outros não mostram. Sim. Que isso é um diferencial. Porque, igual você falou, as pessoas vão com você a outros lugares que elas não imaginam. E aí a gente tem essa curiosidade. De como que é, Quanto que né? custa? Imagina, vou gastar quanto por dia pra comer, né? Uhum. Uma coisa na Itália mesmo. Eu sempre, quando eu tô lá, eu posto. Eu posto o cardápio, eu posto quanto ficou. Ó, gente, esse prato ficou 10 pro meu marido, 10 pra mim. A água ficou 1,50. A jarra de vinho ficou 5. Então, o total aqui deu 35 euros, que convertido fica X reais. Uhum. Aí elas começam, nossa, não imaginava. Ó, gente, peguei esse Airbnb, uma delícia, bem localizado, com ar, porque eu sempre vou no verão. 50 euros a diária. Então, assim, eu quero quebrar esse estereótipo de Europa, chiquérrimo. Tem os seus lugares instagramáveis que vai receber essas blogueiras que vivem, né, nesse nicho de luxo. Uhum. Mas meu foco lá não é isso. É mostrar que todo mundo pode, dá pra você fazer uma viagem maravilhosa de 15 dias, gastando, assim, muito pouco mesmo. Uhum. Sabe? Comendo bem, passeando bastante, alugando patinete, cortando tudo. E assim, dá pra se programar, porque teve muitas mulheres que já me escreveram assim, ó, eu nunca pensei em viajar, mas por causa de você, vi que era possível. Uhum. Eu e meu marido, a gente se programou por 2 anos e a gente realizou esse ano o sonho de ir pra X lugar. Que legal. Porque eu abri o horizonte. Não, gente, ó, a pizza é 5, né? O vinho é 10, no mercado é 2, né? Que aqui, Sim. a gente aqui tá... Como a nossa moeda é muito enfraquecida, aqui tudo é 100 e pouco, 200, 300, sim. 100 e pouco, 100 e pouco, 100 e pouco. Mas se for tudo 100 e poucos euros estando lá, Misericórdia. Aí Fica mostra bem. a realidade que talvez ir pra lá não é tão impossível assim. não é. Mas não, talvez não é. Não é Aham. impossível. Não é mesmo. O que hoje encarece provavelmente é a passagem. Sim. Mas até por milha você já pode trocar e Exato. conseguir fazer uma viagem maravilhosa. E gastando muito pouco, tipo 1 ano de programação de troca de milhas. Uhum. 1 ano de programação de Uhum. pagar, então, a parcela do cartão da viagem que você vai fazer no ano que vem. Porque tudo é programação. Sim. Então, é um prazer pra mim poder compartilhar. Isso que eu ia te perguntar. Qual que é o sentimento da Thalita quando recebe essas mensagens das pessoas falando, olha, por sua causa eu fiz isso, fiz aquilo. Que é todo dia. Então, É como todo que é dia. isso? É muito gratificante, porque nem nos meus sonhos lá de mocinha, que eu trabalhava de CLT, imaginei que eu pudesse inspirar alguém, né? Que eu nunca imaginei que poderia acontecer o que acontece demais, que é eu mostrar tal coisa, isso esgota, elas compram, elas não têm medo mesmo de passar cartão, estando na Bahia, em Brasília, Rio Grande do Sul, não importa, sabe? Então, assim, nossa, atendi cliente, eu fiz uma publi pra uma moça que vende roupa de ginástica, ela falou assim, tem gente me pedindo, uma moça de Portugal e outra dos Estados Unidos, como que eu faço pra enviar pra lá? Sabe, olha, Confiança, romper né? barreiras, Sim. confiança. Eu falei, meu Deus, faz tanto tempo que eu não mando nada pra fora que eu não sei, mas eu vou te dar alguns caminhos, assim, pergunta aqui, cota aqui, porque assim, o pessoal tá comprando de todos os lugares, e eu me sinto, o que vem da credibilidade também é que eu me sinto responsável pelas publicações. Então, eu falo muito mais não hoje do que sim, por mais que no meu recomeço eu precisava dizer sim pra todo mundo, pra todo mundo. Mas o que não tá condizente com o meu estilo de vida, eu não vou poder trabalhar, porque daí vai gerar uma frustração. E a gente tem que alinhar as expectativas do cliente. Sim. Então, se é algo que não vai gerar, eu não vou dizer venda, porque eu não tô ali pra vender pro meu parceiro, eu tô ali pra gerar pra ele visibilidade. Então, se não vai causar visibilidade, porque as pessoas que me seguem conhecem muito bem o estilo da minha vida, eu prefiro, né, rejeitar do que causar uma frustração. Olha, ela vende pra todo mundo, mas na minha vez aqui não deu certo. E Thalita, falando, você comentou ali no início ali da nossa entrevista sobre essa transição também de Facebook, que você carregava a máquina de fotográfica, fazia todo esse processo. Aí você comentou também sobre quando veio o vídeo. Como foi para você daí esse novo universo de gravar? Porque eu vejo que muitas mulheres, né, que empreendem têm essa vontade, esse desejo de se soltar, e quando está em frente a uma câmera, não consegue. Trava. Trava. E aí, assim, uma coisa que acontece muito comigo.
das pessoas falar, como que você consegue gravar com Muito facilidade? Por que que você consegue? Eu falei, nem sempre foi assim. Geralmente eu falo isso, nem sempre foi assim. Eu também passei por essa dificuldade e às vezes tem momentos que a gente se sente nessa dificuldade. Só que eu tenho uma frase que eu carrego pra mim. Eu falo, a minha vergonha não vai pagar meus boletos. E eu queria saber pra você, como que foi essa transição, esse contato com a câmera, com o vídeo, essa mudança? Nossa, a pergunta me fez dar uma... Tipo, me veio um riso interno, assim, de que foi uma bagunça. Simplesmente liberar os vídeos, gente, eu fui mostrando, tudo. Há coisas que eu nem deveria ter mostrado, sabe? Tipo, absurdos. Eu falava com as mulheres de lingerie, eu falava de qualquer jeito. Foi uma bagunça. Eu mostrava de tudo, porque assim, como é que você vai testar um público? Eu não tava testando ninguém, eu tava me testando. Então eu mostrava cozinhando, lavando a escada do prédio na pandemia, que me deu um surto. Eu fui, lavei os 20 andares das escadas, que eu não aguentava mais ficar presa dentro do apartamento, elas lembram até hoje. Eu fui mostrando tudo, entendeu? Comida, vida, amigo, balada. Você acha que quando eu revisito meus stories de 2018, 19, que eu acho que começou em 2017 os vídeos. Por aí. Eu olhando lá com as amigas, no churrasco, na madrugada, e aqui no sertanejo, tomando um drink. Todo mundo passou por essa fase. Sim. Quem não passou, que bom que agora já pode aprender da maneira mais polida. Mas eu tive de tudo. Postando as amigas bêbadas, eu às vezes estando um pouco alcoolizada nessas... Foi de tudo. Foi uma salada de fruto, foi uma bagunça. Depois eu fui entender de branding, de imagem. Peraí, o que compensa, o que não, o que devo fazer, o que eu devo privar, né? O que eu devo deixar privado. Mas não teve isso assim, nossa, o que eu vou postar? Simplesmente eu ligo a câmera e vou. Porque as pessoas querem saber do dia a dia e não só um ou outro momento. Então eu faço um diário, entendeu? Sim. E pra mim foi sempre prazeroso. Eu sempre tenho coisa pra contar. Às vezes eu tenho mais coisa pra contar do que o espaço dos stories. Aí a gente vai mesclando um pouco por dia, né? Agora eu tô envolvida com a casa. Então tá todo mundo lá, olhando, na expectativa. Porque as casas que eu mudei, as pessoas foram me acompanhando. E elas viram que eu transformo a casa. Sendo minha, não sendo minha, eu deixo tudo. Porque sempre vai ser minha. Se eu comprei, ela é minha. Se eu aluguei, ela também é minha. Coloca a sua Então eu coloco... ali, né? Exatamente. Então eu coloco inspirações e coisas que elas falam, nossa, eu também quero fazer. Agora, isso eu não me pergunto de onde veio. Porque é meu da vida inteira. De eu chegar no ambiente e falar, ali eu vou quebrar aquela porta. Ali, aqui eu vou colocar esse quadro assim, assim, assim. Aqui vai ser tal coisa e é meu. Eu olho pro ambiente e já sei o que eu quero fazer. Sabe, até quando eu falei que ia mudar, algumas arquitetas perguntaram, tá, mas e arquiteto? Eu falei assim, eu mesma? Eu não vou mexer em parede, né? Então eu não vou precisar de alguém profissional. Mas pra decorar, eu quero que tenha minha identidade. É isso que eu ia falar, porque quando é sua identidade, né? Porque eu falo, querendo ou não, por mais que você peça pra arquiteta alguma coisa, acaba vindo um pouquinho do dela, né? Na Itália, como eu morei 6 anos, a casa do italiano, ele remete os hobbies, o estilo de vida. Sem que ele abra uma boca. Sem que ele abra a boca. Então elas são totalmente diferentes, não tem nada padronizado igual aqui. E é até hoje. Delícia. Então você começa a olhar alguns elementos no armário, num quadro, alguma coisa, você entende quais são os gostos daquela, quais as peculiaridades daquela família. E aí eu tenho um amigo maravilhoso, o Michele, que ele foi pra Bahia, na cidade da esposa, que ele se casou com uma baiana. E aí ele falou, eu cheguei na casa de um amigo dela e tinha vários bustos de filósofos pela casa, na sala, um mega de um apartamento. E nisso eu quis conhecer o pai, porque eu achei que o pai fosse um historiador ou um professor de filosofia, porque tinha os bustos de filósofos dos séculos passados. E aí ele perguntou pro filho em questão, que era o amigo da esposa dele, né? Vocês trabalham com o quê? Né? Teu pai? Ele falou assim, meu pai é tal coisa. Aí ele falou, tá, mas é o porquê dessa decoração? Não sei. Foi a arquiteta que quis fazer assim. Daí ele falou assim, eu nunca imaginei que teria algo na casa da pessoa que ela não saiba do que se trata. E aquilo, ele me contou essa história, tipo, já tem 20 anos. Sim, isso ficou em mim, sabe? A pessoa falou, não, a arquiteta que fez. Então, cada canto da sua casa tem que ter teu olhar, o valor, a sua lembrança de viagem, o momento que te fez feliz, entendeu? Porque isso também, quando você acorda, te dá um ânimo, tipo assim, de lembrar, ó, aquilo ali eu comprei em tal lugar, eu tô aqui trabalhando, daqui a pouco eu vou voltar. Se eu não estiver lá perto, eu vou lá pro mesmo lugar. Assim, tá, você começou lá nas redes sociais, aí hoje toda essa influência, as pessoas confiam em você e tudo.
Como Confiam, odeiam, querem ter isso, né? Se com esforçam e tem certeza, coisa né? que não vai, que trava. Então não é fácil. Sim. Mas como que foi, assim, porque, vamos dizer, são poucas pessoas que viveram o que você A minha viveu. experiência de A estar sua presa experiência. injustamente por 4 meses e 16 dias. Exatamente. Como que foi, assim, a primeira coisa, assim, na sua cabeça? Você achou que você ia perder as pessoas, que elas... Não, Como que foi? não porque a minha meta era expor a minha verdade. Então, até aquele momento ali eu tinha eu tava, né, sem poder, aguardando os meus advogados, eu não tinha autorização deles ainda para expor o que estava acontecendo. A partir do momento que a gente via todo o tempo ali os pedidos, né, das audiências serem cancelados, sem justificativa alguma, um atrás do outro, uma coisa muito... É normal cancelar, mas não com aquela frequência. Eu resolvi que eu colocaria, né, expuseria tudo, com todos os conteúdos que eu tinha, as provas. E aquilo foi o divisor de águas na minha vida, porque a partir dali, pronto, eu fui viver. Falei, tô pronta para qualquer consequência, já expus a minha verdade com provas e vamos para frente, entendeu? O que tiver que acontecer vai acontecer, mas agora as pessoas sabem da minha boca o que é que tá acontecendo, né? Tanto com o que eu gravei em vídeo quanto eu coloquei escrito, né? Todo com a aval, todo, né, supervisionado pelos meus advogados. E ali, daquele momento assim, olha, eu senti uma leveza muito grande. Até quando eu fui abordada para ser conduzida, né, a ir à penitenciária, eu fui super tranquila, eu fui extremamente bem tratada, sabe? Em todos os momentos, assim, eu fui extremamente bem tratada. Acho que eles se entendiam do que estava, né, do que se passava. Então, nunca vim de nada ilícito, nunca mexi com drogas, armas, né? Eu respondia um descaminho, que era como as pessoas que vão para o Paraguai e trazem coisas de lá e não apresentam nota. Eu paguei uma DARF atrasada, né? 100% paga. Então, jamais seria o caso de acontecer o que aconteceu, Sim, né? Foi algo totalmente atípico, anormal. E então, eu fui tranquila para essa experiência, porque eu falei, não, pelo menos agora, eu já falei, já expus e tá tudo bem. E foi muito válida essa experiência, me mudou completamente. Mas Eu teve algum ponto, assim, difícil desse Ah, processo? O que levou... Inicialmente celular, ficar sem celular, do processo de estar presa. Não só o de estar presa, mas assim, o processo, quando você recebeu a notícia, o questionamento Ah, ali, dá muita o tentar revolta, né? entender Mas o que o eu porquê, vivi... o que foi e tal. Não, entendeu? Eu sabia. Mas o que eu vivi é o reflexo do Brasil, né? Que tá agora. Então, assim, não é que o que eu vivi tá destoado da realidade do sistema, não é? Então, isso também era um conforto pra mim. Se estivesse acontecendo uma injustiça só comigo, mas o país estivesse andando redondo, eu ia falar assim, né? Poxa, é um caso atípico, mas o que aconteceu comigo, ele tá totalmente conectado com o que o país está vivendo, né? Sim. Então, isso também me deixou muito tranquila em relação a isso. E estar lá me fez valorizar coisas que eu nunca valorizaria em nenhuma outra experiência. Entendeu? Em nenhuma outra experiência. Porque eu não posso negar que eu tenho muito privilégio. Eu recebo as coisas na minha casa, né? Minha moeda é o meu nome. Né? Eu pago as coisas com o meu nome. E para mim era normal. Né? Eu frequentar um salão há 14 anos e não ter nenhum real de despesa anual disso. Porque quanto é um salão de beleza? Sim. Exato. Né? Eu ter o meu dentista, meu parceiro, meu grande amigo há 8 anos, eu não ter uma despesa de custos odontológicos, né? Sim. Há quase 10 anos. Então, eu não tenho despesas de quase nada. Eu vou em restaurante, as pessoas não querem que eu pague. Outro dia eu pedi uma pizza no Pix, quando a filha da minha amiga chegou lá e a mulher viu o Pix, eu falei, mas como que ela pagou? Daí ela falou, a mulher não queria entregar a pizza pra mim. Porque ela falou, como que você pagou e tal? Eu falei assim, porque eu quis pagar. Porque eu Só quis por pagar, porque eu já não quero falar de ninguém. Eu quero só comer a pizza quietinha aqui quando na tua casa. Você entendeu? Porque ela falou, não, mas eu quero ver se eu vou estornar pra ela. Porque se ela tivesse me falado, eu tinha dado. Você entendeu? Entendi. Então, assim, eu fui morar com mulheres que fazem o uso do tráfico de revender, de entregar a droga, para comprar pizza para os filhos, que elas têm 2, 3 filhos, para elas levarem os filhos no cinema. Para que, caso eles peçam um balde de pipoca, que deve ser lá seus 40 reais, elas terem esses 40 reais, entendeu? Não falar, ó, gente, vamos de barriguinha cheia, só tem um dinheiro pro cinema.
E não é pra fazer um mega, não é pra fazer a unha, não é pra fazer uma cirurgia, não é pra fazer nada. É pra melhorar a vida da família. Porque assim, hoje, tomando banho pra vir pra cá, eu pensei várias vezes sobre uma frase que a internet colocou em mim, que até essa experiência eu tinha ela latente dentro de mim. Aham. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Ah. Isso é um crime falar, Sim. isso é uma vergonha. Porque não é. Não é mesmo. Ninguém tem as mesmas 24 horas. Né? A mãe de uma criança típica não tem as mesmas 24 horas. Né? Uma mãe solteira não tem as mesmas 24 horas. Né? Um pai que a mãe abandonou, porque existe também, não tem as mesmas 24 horas do que um outro, um Sim. outro homem que pode ir em um jantar de negócios, né? Fazer viagens. Né? Famílias registradas, CLT, num baixo custo de vida, não tem mesmo as 24 horas. Essa frase é bem clichê, né? Essa frase é Bem- imunda. Sim, Porque não é verdade, né? Eu convivi com pessoas que, das 24 horas que elas têm ali, entre trabalhar e no Ceasa, puxado, começa às 3 da manhã, né? Ajudar filho na escola, buscar filho. E aí é a minha vida, que eu tenho que acordar e pensar no meu roteiro, no meu dia. Eu tenho só minhas cachorras, eu não tenho outras coisas assim. Eu tenho, né? Eu tenho meus compromissos, meus Sim, boletos, sim. mas eu não tenho. Eu não tenho nem, ainda bem, quem que depende de mim. Isso também é uma coisa, né? Eu Sim. tenho meu quadro de colaboradores, mas eu não tenho quem diretamente, um filho Sim. depende de mim. Isso já é um peso muito menor. Sim. Sim. Porque além, né? Que mãe que não quer dar tudo pro filho, né? Como tá na Bíblia. Exato. Né? Deus, que pai que o filho quer o pão e o pai da pedra. Então, é isso. Eu não tenho isso. Então, a minha vida tava no automático. Eu tava muito confortável vivendo essa vida de acessos. E assim, isso pra mim já não era mais o extraordinário, porque isso é um extraordinário. Isso pra mim era normal. Nossa, eu mandei tanto cliente pra você, normal, você não querer me cobrar. E você não me deve nada. Se quiser me cobrar também, tá tudo certo, né? Porque ninguém tem dívida eterna com todo mundo. Sim. Então, assim, ter acesso dessas conversas que saiu da minha bolha mudou Totalmente, né? Uma totalmente bolha a total. minha cosmovisão. E eu falo assim, às vezes acessou lugares que às vezes você nem imaginava que existia, né? Não. Porque eu falo assim, é totalmente Fui ver diferente TV. do que você tinha. Eu lembro que eu tava vendo um stories que você contou que me marcou muito. E aí até eu vi esses dias você postando do pistache. Me marcou Que demais gosto tem. a sua. Eu tinha que ter a perspicácia de falar, peraí, eu não vou deixar a menina 1 ano, 2 anos Sim, aqui imagina. esperando, né? Pra quem não sabe, eu tava com outras meninas no alojamento e aí passava uma propaganda de uma marca de chocolate e aparecia uma barra de chocolate com recheio de pistache que esticava verde. E aí a pessoa em questão ali, que também estava na situação, mas aí era um tempo maior, era um crime real mesmo. Sim. Ela estava envolvida em tráfico de drogas. Ela me perguntou que gosto tem. Você que conhece o mundo, que gosto que tem esse pistache? E aí eu precisei, na hora, mascarar o gosto de algo que ela tão cedo não vai provar. Né? Mas várias pessoas falaram assim, nossa, fiquei comovida com a história, mas a gente não pode mandar o pistache? Não pode, gente. É tudo muito limitado que entra dentro de uma penitenciária. Porque, infelizmente, a gente não tem a cabeça da malandragem. Então, muita gente usa qualquer mínimo de produto que dá pra colocar ali pra enfiar algo dentro, que a gente não tem acesso a esse pensamento. Sim. Então, na cabeça de alguém que assistiu, poxa vida, quantas mulheres estão ali? São 100 e poucas? Então vamos fazer uma vaquinha, comprar 100 e pouca barrinha de pistache, mas não é assim. E Entendeu? como você se sentiu com essa pergunta dela? Eu me senti. E assim, a questão do relacionamento ali, que era um ambiente que você nunca imaginou que ia estar. Mas nunca imaginei que estar, mas eu também fui muito bem tratada. Porque eu respeitei elas, eu não julguei. Escutei todas elas contarem, né, o estilo de vida, tudo que passaram, sem julgamento. Então foi. Elas mesmo me ajudavam, assim, as normas do convívio, sabe? Isso foi muito legal. Então, quando eu precisei mascarar o gosto de algo gostoso, para não deixar ela toda noite assistindo aquilo ali com vontade, até que ela possa sair, eu fazia isso com outras coisas também que elas me perguntavam, sabe? E me dá um sentimento de que eu era ingrata. Quando eu recebia lá em 2023, no boom do panetone, do ovo de colher, que eu recebi, sei lá, 20, 30 panetones de recheio, mais 30 ovos de Páscoa com recheio de pistache, porque tudo era pistache, né? E eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais comer pistache.
Eu não aguento mais. Nossa, chegou outro recebido aqui, pistache também. Ai, meu Deus do céu, não aguento mais. Você entende? Como que não aguenta mais? Você tá recebendo negócio. Hoje eu olho para aquilo e falo, meu Deus, que bênção que seja de pistache, que seja de qualquer outra coisa, sabe? Eu vejo, então, como eu falei para vocês, tudo eu vejo hoje diferente. Sabe? Ter esse recebido. E outra, eu recebo, eu corto e dou. Também é uma coisa que me satisfaz demais, sabe? É poder ter essa oportunidade, né? Então, eu corto, provo, dou pra porteira. Corto, provo, dou pra colaboradora. Corto, provo, dou pra uma outra pessoa. Geralmente eu escolho assim, quem não tem muita condição de comprar. Sim. E isso também é algo que me alegra, porque vem fruto do meu trabalho. Sim. Então, tudo foi acontecendo de uma maneira muito leve lá, leve. Tinha dias que eu chorava, dias que dava muita raiva, com certeza, da injustiça, de toda a morosidade do judiciário. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha experiências que, assim, uma semana não me faria enxergar. Uma semana, um mês. Parece que eu fiquei uma semana. Fazia Não parte do seu parece. processo, né? Te Fazia evoluiu. demais. Te levou Foi. a outro nível. Foi. E transformei que levantou. visão delas também. Pra outras coisas aqui fora, sabe? Expliquei o caminho da minha vida. Que, tipo assim, não é que minha família tinha bens e eu tinha posses. Eu construí a minha realidade. Porque muitas vezes a gente fala, meus pais não têm nada. Eu tô muito condicionada a não ter nada. Né? E não é assim. Não é bem assim. Isso faz refletir, né? Que às vezes a gente tá numa situação que não é agradável aos olhos de ninguém, não é agradável pra gente, mas às vezes ela é necessária para nos levar a outro nível. A gente não entende, mas ela é necessária para nos levar pro lugar em que a gente precisa estar, né? Porque se você não tivesse passado por isso, se não tivesse passado por isso, talvez a Thalita não estaria aqui hoje, ou em lugares que hoje você se encontra e tem relacionamentos, né? Então, fez parte do seu processo. E é aquela coisa, assim, como é difícil a gente agradecer os momentos difíceis da vida, né? Mas se eles nos colocados, é pra gente aprender algo e subir de nível, né? Pra nos moldar, Exato. né? Nos moldar, nos Mas mover. assim, eu fui questionada por Deus em muitas coisas, assim, porque eu tinha muito apego material. Eu tenho mania e obsessão por tudo extremamente organizado. E aí eu me deparo com a minha mudança, porque no meio dessa confusão toda a gente vendeu o apartamento, mas ele já estava à venda há 11 meses. Então não tem nada a ver com o processo que eu sofri. Que bom que ele foi vendido. Mas ele foi vendido no meio desse furacão. Então a minha amiga Fernanda que fez toda a minha mudança, eu fui direcionando ela pelo telefone, mas foi uma coisa que já foi espantosa pra mim, porque eu fui leve. A Fernanda falou assim, ela gostou desse quadro aqui que tá no banheiro. Eu falei, deixa pra ela. Ela gostou de tal coisa aqui da decoração. Eu falei, pode deixar pra ela. Sabe? Foi leve. E aí, ter as coisas todas dentro da minha caixa, né? De caixas. E esperar o momento certo pra minha casa ficar pronta, pra receber essa mudança. Eu tive que ter todo esse teste de paciência. Sabe? Porque assim, eu fiquei meses, morei na casa da minha amiga, morei na casa de outra amiga, com as minhas coisas na mala. Sabe? Tinha dias que eu usava quase a semana inteira a mesma calça, só ficava mudando a blusa porque eu não tinha outra calça. Depois emagreci um monte também. E aí eu não tinha roupa. A roupa tava dentro da caixa, eu precisava esperar a mudança. Então foi todo um processo de espera. Que, com certeza, se fosse por um outro motivo, me irritaria. Aí, como eu passei por um período de limitações, eu me agradava, me alegrava. Falava, não, tá tudo certo, tá chegando a mudança, o apartamento tá ficando pronto, vai ficar tudo bem, entendeu? Você acredita que isso foi o que mais mudou em você nesse processo? Totalmente. Até minha relação, né, com a minha família, com meu pai. A gente teve as divergências, nossa, lá quando eu era adolescente, aos 20 anos, e a gente era distante, sabe? Distante. Então, não frequentava a casa dele, ele não frequentava a minha. Se ele me ligava uma outra vez, uma ou duas vezes no ano, a gente falava uma outra coisa, um Feliz Natal, mas não tinha, sabe, proximidade. Sim. Assim como a minha irmã também, porque ela foi morar fora, ela foi morar em Curitiba, depois foi morar em Ponta Grossa, depois foi pra Mafra. Então, a gente tinha muito pouco contato, sabe? Eu não pegava meu telefone pra perguntar como que ela tava. Entendi. Era assim, oi irmã, tudo bem? Feliz aniversário, Deus abençoe, tudo de bom. Natal, oi irmã, Feliz Natal. Tipo, ela teve um pós-parto super complicado com a filha, que teve adenoide, chorava sem parar. E eu nunca liguei pra ela, pra perguntar se ela precisava de alguma coisa, quando aquela menininha tava recém-nascida. Ela passou noites em claro, ela falou assim, eu tinha problemas seríssimos, porque eu passei meses sem dormir.
Tinha horas que eu tava com a nenê e tava assim, dormindo em pé, sem saber, ligava a torneira e não conseguia fechar, Sim. tava eu e meu marido trabalhando um monte, eu em casa. E assim, eu nunca perguntei, eu nunca tive sensibilidade, né? Hoje não, eu falo pra ela, irmã, você tá precisando de alguma coisa? No que tá ao meu alcance, eu posso te fazer alguma coisa, te mandar alguma coisa? Mas olha, tudo aconteceu por conta do que eu passei. Dessa experiência. A minha mãe manda os emojis dos velhos, né? Os gifzinhos, aqueles bom dia, com Básico. aqueles brilhinhos, com ursinho. Sim. Eu olhava aquilo e falava, ah, meu Deus, hoje não Lá falou, ô vem. mãe, obrigada, bom dia. Porque eu fiquei 4 meses sem receber uma mensagem da Sim. minha mãe, que me manda todo dia. Uhum. E lá atrás eu falava, mas que saco, De meu novo. Deus, de novo, né? Aí tem lá aquela imagem do Espírito Santo que tá saindo um monte de brilho, que seu dia seja iluminado. Eu achava que não corre. E aí eu fui morar com meninas que tinham perdido a mãe, Sim. entendeu? Recém perdida a mãe. Ou que passou por um luto de alguém e não pôde ir no velório. Sim. Eu não sabia que Falar, nem né? isso existia. Pra mim, que quando alguém muito próximo morre, pode você ter o direito de sair, Sair. ir lá no velório e Nem voltar? Não sempre, pode. né? Não pode. Não pode. Não pode. Olha Não pode só. porque, assim, é um outro... É, né? Elas são envolvidas com o tráfico. Então, assim, nunca se sabe que É no verdade. caminho para um velório me desce um helicóptero do comando e pior. resgata aquela Resgata. pessoa ali, ela cunhada, né? Pior, é verdade. Porque a cadeia, ela é gerida pelas cunhadas. Hum. Que eu vou te explicar. O seu marido é do PCC. Se o meu for do Comando Vermelho, ou do comando. O seu marido é do PCC, o meu do PCC, eles são irmãos de irmandade. Então, nós somos cunhadas. Entendi. Então, a cadeia, ela tem a gestão pelas cunhadas. Elas que dão as ordens, entendeu? Uhum. Elas são de cunhadas porque os irmãos são de irmandade. Coisa que eu nem imaginava. Olha só. E quem tá em casa também não imagina. Não sonha! Não sonha. Não, e elas que dão todas as regras. Aham, tudo. Entendeu? Elas não aceitam crime hediondo, então a gente não tem contato, não tinha. Uhum. Mas não toleram, sabe? Então, crime hediondo contra criança, idoso, pai e mãe, vai tudo para outro lugar, sabe? Tá tudo muito organizado. Assim como o crime é organizado, elas também são muito bem organizadas. Olha, eu preciso logo entregar esse livro, né? Tá todo Sim. mundo na expectativa de acompanhar os Realmente, detalhes, porque são exato. muitas coisas, sabe? Muitos acessos de coisa que eu me via em um filme. Imagina. Literalmente eu me vi em um filme. Sabe, mulher velha levando bronca por bobeira e essas coisas. E eu não tive esses problemas, porque sabe quando você tem uma noção de se pôr no lugar? Sim. E aí eu via aquilo e falava, meu Deus, como é possível? Sabe, assim, menina, Aham. tipo, criança, já é mulher barbada, com filho grande, mas essa falta de limite na vida, né? Do núcleo que elas vêm, né? Sim. Então é tudo muito, briga, muita violência, muita agressão. É tudo assim, cada um tem que se colocar na família com a voz mais alta para poder... Igual você falou, a questão do julgamento, sem julgamento. Acho que você acaba a começar a entender a situação daquela pessoa, Ah, sim. né? Quando a Que gente... muitas vezes você vai só julgar. Sim, porque se a pessoa falar foi presa, você fala É. bem feito. É. Aí quando você vai ali entender o porquê que ela foi fazer aquele extra de ficar entregando, né? Uhum. Entorpecente, você fala, meu Deus, que dó. Mas você entende que é um dinheiro que muda a vida dela, porque elas não têm nenhuma vertente empreendedora. Elas vão ser CLT. Uhum. Entendeu? Então, assim, sempre elas contam com a vida delas a longo prazo pelo salário. Entendeu? Uhum. Então não é uma coisa, você tem que fazer um crochê, eu vou fazer Uhum. isso, eu vou abrir espaço para unha, eu vou pegar outras meninas para trabalhar comigo. Acaba sendo uma realidade limitada. Né? Uma visão E aí limitada. volta a falar, como que elas vão ter as mesmas 24 horas que Não eu? tem. Se elas vão trabalhar exato. quase 10 para alguém. Não tem. O SEASA contrata muito depois, Aham. né? Do pós. Sim. Então, do pós-prisão. Então, lá em Curitiba. Então, é um lugar que ela já tem como certo, assim, de trabalhar de segunda a sábado, das 4 da manhã às 2 horas da tarde. Que pique que você tem depois? E as oportunidades Em pé. também vai ser diferente, porque Assim, eu vejo nelas, conversei com muitas, né? Eu vejo que nelas é intrínseco já essa sensação de que eu não mereço. Uhum. Eu sou impura. Então pode ter acontecido o que for, ela pagou, ela não deve nada pra justiça, ela teve que ficar lá 2 anos, ela ficou 3, ela ficou, só que ela não se sente merecedora. Entendeu? é um preconceito Passado dela mesma com- daí, né? No Acaba- meu caso, não. Eu fui por uma injustiça. Não, digo assim, no meu caso, eu fui por uma injustiça. Uhum. Eu fui tranquila, fui de cabeça erguida. Então, assim, pra mim foi leve. Porque eu nunca me considerei uma bandida, uma criminosa, nada disso.
Mas no caso dela, já, isso é interno. Então, assim, se ela já saiu, tá morando em outro bairro, eu digo, se há um coquetel de uma empresa e ela, quiçá, vai ser convidada, ela não se sente pertencente. Então, como é que você vai inserir essas mulheres? Você entende como é difícil? É um tabu muito grande. Sim. Uma questão Aí a gente fez social. curso de automaquiagem, onde eu fiquei, e eu escolhi ficar lá porque tem uma estrutura muito boa, muito melhor, né? Penitenciária de estado do que comarca. Então tem muito curso, Sim. muita empresa, tipo Grupo Boticário, vai lá, presenteia com um batom, com um kit de coisas, com um dia de automaquiagem, de cuidados, de paleta de cores, de contraste. Mas aí elas pensam assim, quem é que vai pagar R$100 pra fazer uma maquiagem com uma pessoa? Eu tava presa aqui. Vocês entendem que daí também Sim, volta a estaca sim. zero, todo aquele trabalho? Sim, É como se tivesse um atestado mesmo, assim, entendeu? Ex-PPL por tráfico. Essa é uma realidade nova, não vai ser pra mim. É como se elas falassem isso pra cima. Ah, só com muito tratamento psicológico, sabe? Uma terapia constante, frequente, pra moldar aquela pessoa para um outro cenário, porque assim, ela não sai do limbo. Porque até porque quando ela sai dali, ela volta pro bairro com a criminalidade, Sim. aonde quem vai ter, né, mais Exato. voz é o que vai gritar mais, o que vai se impor mais. Então tem tudo isso. E Thalita, como que foi para você voltar? O seu recomeço? O recomeço, ai, foi muito maluco, porque eu tive que ir inserindo as coisas no meu dia a dia aos poucos, até comida. Porque você perde o paladar, assim, sabe? É tanta informação de cores, de coisas, que você se perde, você se condiciona a comer o que tá servindo no cardápio do dia ali, que você vai lá no refeitório, é isso, sabe? E então foi toda uma construção. Mas o mais legal em relacionamento, digo assim, do paladar, ele foi voltando aos poucos, a rotina foi voltando aos poucos, aquela sensação de liberdade, de ir onde eu quiser e não ter ninguém atrás de mim, foi voltando aos poucos. Mas voltar para minha cidade e não ter ninguém nesses 4 meses me olhando estranho e todo mundo me parar em todos os lugares o tempo todo, foi algo novo para mim. Porque como eu sempre trabalhei com empreendedorismo, com produtos e vendas, as pessoas me abordavam, não toda hora. Olha, né, eu comprei seu curso. Olha, eu e meu marido, a gente segue lá o que as sugestões que você coloca, a gente colocou na empresa e melhorou super bem. Mas do jeito que elas me param hoje, eu acompanhei teu caso, que você viveu, foi um absurdo. Eu, minha mãe, né, mãe? A gente fez oração por você. Olha, eu e meu esposo, outro dia a gente tava no restaurante, a mulher, ai, desculpa, é que eu e meu marido, a gente fez novena da madrugada pra você, e a gente não queria interromper o almoço, mas a gente queria te dar um abraço. Ela e o marido. Então tem muito homem que me para também, sabe? Ai, minha esposa fez tanta oração, a gente tá tão feliz pela sua volta. Deixa eu tirar uma foto, mandar uma selfie pra ela. Em todo o tempo todo. Eu tava outro dia provando roupa numa loja de departamento, quando eu puxei a cortina pra ir embora, tinha uma pessoa parada aqui, eu olhei, tava tinha vagas nos outros provadores, e eu falei, eu olhei, tava te esperando, eu queria te dar um abraço. Sabe, daí onde eu fui morar agora, que elas já identificaram pelo hall da entrada onde eu vou morar. Nossa, você vai morar aqui, seja bem-vinda, ai, vamos passar uma tarde na piscina. Então foi um calor muito grande, por quê? Por conta de ter esclarecido tudo lá atrás, eu já tinha essa projeção. É claro que vai ter. Os juízes da rede social, quem não sabe de nada, Claro. quem quis palpitar, quem fica feliz pela desgraça alheia. Mas quem realmente torceu e foi buscar a verdade, sabe? E viu a transparência em tudo aquilo que eu expliquei, porque eu sou uma pessoa muito transparente. Então isso foi muito bom. Foi a melhor parte. O quanto as pessoas me param agora o tempo todo. E antes não era assim. Isso, de certa forma, já te trouxe um conforto pra voltar pra rede social. Me trouxe um conforto para voltar para Maringá. Porque eu falei, é uma cidade, né, é muito egocêntrica, né? É uma cidade que cuida demais da vaidade. Então, tem toda essa energia de ego, de coisas, né? De sociedades. Sim. E aí eu falei, vou sentir, senão eu vou morar em Mafra, entendeu? Sei lá, vou morar em João Pessoa, que eu amo, não sei. E aí, quando eu voltei, a rede social já demonstrava isso pelas mensagens. Porque por eu responder o direct, eu tenho essa métrica, né? De entender o sentimento ali das pessoas que estão entrando por mim. Mas essa relação, né? Desse acolhimento que eu tive a voltar pra minha cidade, foi o que eu falei, não, tá tudo certo.
Então as portas vão se abrir, estão se abrindo, as coisas estão acontecendo. E foi muito leve. Claro que tem dias que eu quero chutar tudo, tem dias que me dá uma raiva muito grande, tem dia que eu falo, meu Deus, não tô aguentando mais sozinha. Mas aí depois um dia compensa o outro, né? Um dia bom compensa todos os ruins. E tá tudo, na balança tá tudo muito mais positivo do que negativo, sabe? Tô trabalhando bastante, com a casa nova, cheio de parceiro, né, outros ares. Eu já não queria mais morar na minha casa, é uma coisa que elas também me questionam muito, porque eu entendo o apego humano, né? Nossa, mas você vendeu aquele apartamento tão lindo. Como se as outras casas que eu tivesse morado eram um trambolho, sabe? E aí só aquela ali que eu morei, que era minha, era bonita. E eu falei, gente, tava à venda já o apartamento, tá tudo certo. Eu fui vender porque eu vou investir na Itália e tá tudo certo. tudo bem. Então eu vou ficar um pouco lá, um pouco aqui. Assim que tudo ficar finalmente resolvido. E também esse ano não era um ano que eu ia resolver e ir pro exterior. E aí, entendi. Mas que tava tão bonito. Eu falei, mas aonde eu passo eu deixo tudo bonito? Porque é meu, é da minha personalidade. Sim. Entendeu? É meu. E aí tem que explicar, mas tá tudo bem também. E é até bom que as pessoas começam a pensar sobre essa possessão de objetos, né? Ou essa possessão de material. Pra você se desprender que coisas tão lindas vão chegar e as coisas, né? Eu falo pra minha amiga, eu não vou ficar atrás de tanta coisa porque o que é meu, ele vai me encontrar. E para ter espaço para chegar ao novo, precisa Tem que se abrir. desfazer, né? Do Tem que que é abrir. velho, que senão não entra, né? Não chega, não tem espaço. Não tem espaço. Como chegar. Exatamente. Então elas estão aqui vivendo isso tudo comigo. E aí compartilhar essa jornada pra mim é muito prazeroso, sabe? Minha mãe fica desesperada há 20 anos que ela fala, meu Deus, 15. Não coloca foto na internet da sua casa. Eu falei, mãe, mas como, mãe? Meus minha mãe fala parceiros isso estão direto arrumando pra aqui, mim. mãe. Aí eu falo, gente, olha, o armário ficou lindo. Gente, mas o painel que fizeram ficou tão bonito, tá? Bom dia pra vocês. Ficou lindo mesmo. E aí eu faço o quê? Não, eu falo, olha, o painel ficou lindo, eu indico essa empresa e tudo de bom, não gente. vai mostrar. E siga para mais dicas, mas eu não posso mostrar que a minha mãe não quer, porque eu vou atrair inveja. Nossa, isso eu escuto direto sobre isso. Não posta a nenê. Filha, não. Não posta o que você tá fazendo com seu marido. Mãe, Não posta. desde que o mundo é mundo, isso existe, não é? Sim, Então a gente tem que exatamente. pedir muita proteção pra Deus, se blindar e falar, Deus, pelo amor de Deus, coloque ao meu redor, no meu radar, pessoas que tenham os mesmos propósitos, sentimentos, esse sentimento, né, de bondade. Sentimento bom, né? E exatamente, mas não tem como você se blindar. Não. Se eu tivesse um trabalho, uma empresa que rode sem mim, se eu fosse, né, uma pessoa que Exato. trabalhasse pra alguém e tivesse minha vida privada, não sei também se eu queria, porque eu gosto de compartilhar. E eu, assim, ouvindo você dizer, eu falo assim, talvez essa crença da... Tá, é igual falou, não tem como blindar. Existe? Existe. Mas se você ficar preso numa crença dessa, você não sai de lugar. Porque assim, se você não tá na rede social, você tá em outro ambiente que você tá sendo visto do mesmo jeito. Eu por pessoas prefiro distintas. pensar que eu tô impactando positivamente. Elas se vestirem melhor, né, cuidarem da casa, inspiração pra cuidar do lar e deixar tudo bonito, sabe? Pra você voltar lá e ter essa sensação, tá tudo em paz, tá tudo gostoso, aqui é meu lugar no mundo. Então eu prefiro pensar nisso, que eu tô inspirando elas a cuidarem da pele, a fazer alguma outra coisa, que muitas vezes por um período de depressão, uma Exato. ressignificação, um divórcio, a perda de um trabalho que elas consideravam, né, muito importante, por anos se dedicou. Quantas mulheres já me escreveram, eu tô arrasada. Trabalhei numa empresa durante 8 anos, 12 anos me descartaram, inovaram com o sistema e hoje não precisam mais do meu trabalho. E daí? Sem força pra recomeçar, Sem força. né? Então, assim, vai assistir alguém que te dê ânimo, Exatamente. né? Mas eu digo um ânimo sem exagero, sem soberba. Porque Exato. assim, se eu seguir uma Isso. blogueira, tipo, rotina Silvia Braz, a minha rotina é um lixo, né? Porque daí nós estamos falando de uma rotina de luxo, Exato. que é totalmente destoada da sua realidade. Eu tenho pra mim, eu sigo uma dermatologista que é a minha, eu sigo um profissional de cirurgia plástica, porque todos os dias eles vão estar acordando e vendendo os produtos dele, que quer dizer o quê? Que você não tá bonita. Né? Então chegou uma máquina nova para uma coisa, chegou outra coisa para outra coisa, então você fica olhando tudo aquilo, aquele monte de profissional que você segue 8, 10 profissionais da área da beleza, e cada um tá falando assim, uma coisa tua não tá errada, não tá certa, a outra. Então se eu estou seguindo alguém
né? Uma única pessoa ali que me inspira a querer cuidar e investir bem. Agora, se eu ficar o dia todo pensando nesses profissionais que estão postando que eu não tô legal, eu não vou me sentir bem. Então, isso também é algo do subconsciente, sabe? É você limpar o teu canal de vista. Se seguir mais coisas que vai potencializar o seu dia do que aquilo que vai te deixar pra baixo, Isso é entendeu? importante você falar, Thalita, porque as redes sociais a gente vem muito com essa questão da comparação, porque é natural, a gente se compara, é muito natural isso. É do ser humano, né? É do ser humano. Se comparava antes em rede social. Exatamente. Só que aí agora facilita, igual você falou, a gente vê o dia a dia de muitas pessoas. Sem que a gente busque, né? Ela aparece. De muitas pessoas que a realidade é muito fora da nossa. E aí, às vezes, a gente fica nessa angústia, muitas vezes. Então, que bom que você trouxe isso, porque é realmente importante esse processo. E aí, eu te acompanho também, obviamente, né? E aí, é muito gostoso, porque é essa a realidade. A gente até, quando estava conversando, falou assim, não, ela é gente como a gente, assim. Ela né, é real, é aquela coisa do dia a dia, do básico, do que dá para ser feito, realmente. Sim, do que é palpável, né? Sim. Do que faz sentido para nossa realidade hoje. Eu mostro o dia a dia mesmo, então nem todo dia eu tô bonita, na hora eu tô na faxina lá mostrando a reforma, uma hora eu tô bonita, que eu vou num evento. As nuances, né? Que tem dia que a gente não tá bem. Assim mesmo, Tem dia né? que eu abro pra chorar alguma coisa. Aham. Tem dia que eu tô super feliz. Também tem os hormônios, né, gente? Que Nossa. interferem em tudo, né? Semana passada Somos eu tava uma mulheres, pilha né? de nervo, que aquele calor ainda é mais. Uhum. E tá tudo bem, né? E outras, eu falo que muitas me abordam, mas também tem outras que não. Daí elas me veem, daí elas chegam em casa. Ai, te vi no elevador, queria ter te dado um abraço. Nossa, você me ajudou tanto em tal situação da minha vida. Eu travei na hora que eu te vi. Então, você imagina se eu mostrasse algo muito acima Sim. do que é a Muito vida delas, inacessível, inacessível. né? Então, assim, eu nunca teria... Elas não se sentiriam nem bem nem de me escrever. Sim. Nem me Não ficaria à escrever. vontade, Com certeza. né? Não ficariam à vontade, né? Uhum. Ai, o que ela vai achar que eu tô ali me rebaixando? Então, não. Aham. Sabe? É uma conversa, eu sou sempre franca, direta e vida real. E sem choramingar, porque assim, gente coitada não vence. Imagina, gente. Adorei. Eu passei por isso há 4 meses, né? E aí, imagina, Isso. uma vez por semana, nesses 4 meses, você vai ligar lá e eu tô, ai, gente, hoje Se faz X dias. Se manter no vitimismo ali, né? Ai, aconteceu Era- isso comigo. Ai, gente, como eu tava pensando que se fosse outra época, eu tava assim. Gente, eu tô muito melhor psicologicamente. Muito melhor, sabe? Dando significado e valor a tantas outras coisas. Então, o que a gente tem que passar não é outro que vai passar. Não, Somos isso nós. é um Se Deus fato, deu esse isso é um fardo pra eu fato. carregar, então vamos pra cima. Ótimo. E, Thalita, antes da gente ir pro final da nossa entrevista, a gente vai aqui abrir um espaço para os nossos parceiros, né? Que eles têm que serem ditos. Muito importante. Muito importante. E aí, primeiramente, eu quero dar destaque nos óculos da Ótica Lume. A Tamara já até separou o dela ali, Separei. Thalita. Olha que A lindo. Tamara tá que ama lindo. É, eu óculos. amo óculos. Nossa, gente. lindo, Olha isso, lindo. coisa mais linda. Isso pra colocar o grau. É. Vocês não usam óculos de grau? Ela Só eu usa. que uso óculos de grau, daí, né, eu que fico com a parte linda. Ele tem um Ficou detalhezinho aqui, ó, de brilhinho. Mas tem um de sol ali também, maravilhoso. Eu ia tentar, mas Não, não, bem não vou baixo, alcançar. Não vai dar pra Mas alcançar. é lindo. Depois a gente dá um tour aqui no Sim, Closet depois. vamos que valorizar acabar, os pra você parceiros. olhar. E eu quero mostrar o da Calma Beth aqui. ó, Calma os Beth, nossos sempre de acessórios. Calma Beth aqui, nossa aqui. embaixadora. Calma, Beth. E é bem pra isso mesmo. Calma, Calma, Beth. Essa é a Beth. intenção, porque Entendi. a dona tem outro nome, que é a Laís Aline. Um beijo pra Laís. Nossa embaixadora. E o propósito do nome é exatamente esse, Calma Beth. Ai, lindo. Ó, Calma, Beth. Calma, Aham. Beth. Calma. E é pra isso mesmo. Você Calma, chegar lá no Beth. ateliê Essa é a dela, intenção. lá no espaço, respirar Exatamente. e se concentrar nos acessórios que você vai levar. Exato, temos E mais tem alguns um coração aqui, ó. ali atrás, olha que lindo. Nossa, gente. Olha. Calma, Beth. Colocou até uma corzinha. Ui, bateu. Colocou até uma corzinha pra gente ficar realmente acalmadas. Acalmadas, exatamente Maravilhosos isso os mesmo. pés dela. Show de bola. Tirar E- isso, não enxerga. E antes da gente ir bem pro final, tem algo que você via como fraqueza em você e hoje você entendeu que é a sua força, o seu poder, a sua autenticidade? Que eu via fraqueza em mim, meu Deus, em que sim. Não. Em algum Não. momento. Então, assim, o que você traria assim, pra gente Ah, eu sobre acho a que sua sim. autenticidade? A sensação de fazer tudo sozinha, né?
ter que recomeçar tudo sozinha. Acho que eu achei que eu não teria essa capacidade de dar conta de tanta coisa. Digo, sozinha com a minha vida, sem meu marido, né? Eu tenho uma rede de apoio muito grande, a Fernanda, o marido dela que é meu sócio. Eu tenho mais gente na equipe, mas eu digo sozinha, de tomar uma decisão, de ter que gerir coisas que não dá pra passar pra outro. Sabe? Esse tipo de coisa. Resolver problema, burocracia. Essas coisas eu me senti incapaz. Eu gostava de passar a bola, sabe? Aí dessa vez eu não tive pra quem passar. Eu tive, calma, Beth. Vou resolver. Né? Foi resolver. Vou resolver. Então, isso é uma coisa que aflorou nesse momento. Que maravilha. Nesse momento, eu sentia isso daí. Esse momento de estar sozinha. Porque eu nunca estive sozinha. Foi a primeira vez na minha vida. Sabe? Sozinha, vivendo. Sim. Ainda esse processo. Então, assim, tá sendo tudo novo pra mim. E é uma coisa, ai, não sei se eu digo isso. Meio viciante. É meio, é gostoso. É gostoso, né? E o que te É define? perigoso, né? É perigoso. Porque ninguém nasceu pra viver sozinho. Mas é tão gostoso. E o que te define uma pessoa autêntica, assim, pra você? Uma pessoa autêntica, eu considero a minha capacidade de recomeçar em todas as coisas e sempre pra frente. Fazendo piada e meme com os meus próprios problemas. Porque, assim, não fico fazendo toda hora isso na internet, mas os bastidores entre minhas amigas ali, a gente tira sarro de um monte de coisa. Tem apelido aí de tanta coisa, sabe? Que se é uma pessoa que não é bem resolvida com o que passou, Sim. vai se ofender. Eu mesmo me apelido de bobagens, de coisas ali. Coloco umas siglas ali de comando pras meninas, sabe? E da hora que elas falam, o que vocês vão fazer? Tomando café. Daí eu faço uma sigla assim, ela, menina bandida, sabe? Então, assim, coisas que a gente brinca, vira meme, tragédia que vira meme, porque eu sou bem resolvida, sabe? Como eu falei pra você, sei da minha verdade. Sim. E isso me define também, sabe? Brincar até com as coisas ruins. Porque, gente, Sim. o que é bom não vira história, né? Aí você Ai, pode comprei dizer ali assim, o carro, deu tudo certo, busquei na concessionária. Você tem história pra contar? Não, peguei o carro, né, ele já pifou no meio do caminho e aconteceu isso. Ali vira história. bateram no meu carro zero. Exato. Já pensou? Isso vira meme, não é? Fato. Então pode-se dizer que do limão fez uma limonada. Estou fazendo, né? Todo dia a gente espreme um pouquinho. Isso mesmo. Então, agora, pra gente finalizar aqui, no closet, você sabe, né? Às vezes a gente deixa alguma coisinha ali que a gente precisa retirar, Sim. né? Então, aqui a gente já retirou algumas frases clichês, né? Aqui durante a entrevista. E aí a gente tem aqui 5 objetos ali em cima que a gente são simbólicos Tá. pra gente retirar alguma coisa. Tamara, você quer explicar? Explico. Então explica, por favor. Então, vou pegar aqui minha colinha. Sua cola. A gente tem a bolsa, que ela é como se fosse aquele objeto que a gente carrega tudo, sabe? Quando tá tudo muito pesado. Então, seria a bolsa, que ela leva essas bagagens emocionais. O sapato, que ele é o símbolo do movimento, do acompanhar na trajetória, na jornada. O lenço, que ele simboliza a parte do acolhimento, do recomeço, do renascimento. Ele é multifacetado, porque ele também pode ser um adorno, né? Um acessório. O blazer, que é o que a gente muitas vezes esconde, né? Que a gente usa alguma coisa, uma imagem, mas a gente acaba mostrando alguma coisa para o mundo, mas na verdade por Deixando dentro... o blazer na armadura. Exatamente. E aí a gente tem por último o sutiã, que é aquilo que ninguém vê, que só você vê, que é aquilo que te sustenta. São os nossos 5 objetos. Aí Eu você preciso- escolhe um que a Isso. Bá vai pegar pra gente, e daí dentro dele tem uma frase pra gente conversar sobre ela. Então eu vou pegar o sutiã, que eu tô muito na pegada da rede social. Então pega aí. Gente, vou pegar o sutiã, porque realmente, tirando todos os problemas da vida, esse do sutiã é um problema diário de quem sofre com isso aqui, é um problema que eu não tenho que carregar. Então, também, a experiência desse peso que a gente guarda pra si, também é uma grande conquista minha. Porque quando eu era, pra mim, sempre vejo ele internamente como uma grande conquista, porque eu sempre quis poder fazer a cirurgia de redução de seio e ter essa liberdade de vida, sabe? Porque eu chorava, era o que me incomodava muito, eu tinha muito seio. Então eu chorava pra ir pra praia, eu chorava pra comprar uma camisa, eu sempre ficava assim, meu Deus, eu nunca vou poder fazer uma cirurgia. E eu tinha isso dentro de mim. Quando eu comecei a trabalhar e ver que daqui 1 ano, 2 anos, juntando uma grana ali, que isso já tem 9 anos, eu conseguiria,
Então foi um troféu muito grande pra mim, sabe? Porque hoje, pior, né? As cirurgias plásticas, elas estão muito distantes da realidade de muita gente. Sim. Porque se antes eu paguei 12 pra fazer um C, agora hoje tá 112. Sim. Então, isso daqui também, assim, mostra a minha força, meu trabalho, o resultado de trabalho. E que todo mundo pode. Desde que se comprometa a assumir riscos. Exato. Que também tem tudo isso. Assumir risco, a trabalhar, meter a cara. Saber que ninguém vai te ajudar, é a gente que tem que fazer por a gente mesmo. Exato. E aí eu tô nessa pegada assim, ó. Tipo, você não tem a grana pra operar, então vai trabalhar, vai fazer um extra, vai vender bolo de pote. Se é tua vontade, minha amiga, você vai conseguir. Exatamente. Isso aí. E ó, aqui a nossa frase é: se sustente, ninguém fará isso por você. Olha que maravilha. Olha só. Se sustente. Se Complementando sustente o e que se você falou. desistente. Sem isso daqui, que é um peso muito grande pra gente carregar, fora todos os outros da nossa vida, né? Exato. Eu sou totalmente a favor, gente, da mulher se sentir bem, feliz e maravilhosa. E sem esses desconfortos que acontecem de genética, do que quer que seja. É também algo que melhorou a minha autoestima absurdamente. Foi uma experiência, eu digo, em várias nuances. Tanto de poder, né, fazer essa cirurgia, Sim. pagar com o meu dinheiro, ter essa possibilidade e também melhorar a minha autoestima. E essa liberdade, sabe, de ter um guarda-roupa ali que esse lugar não me dá trabalho. Isso é muito bom, Sim. né? E ninguém vai fazer isso por nós. Isso Exato, que é a gente. exatamente, Pra exatamente. gente. Exatamente. Ai, que gostoso. Então, agora, pra finalizar, nós temos um presente Ai, pra que você. delícia! Eu já que segurei o sutiã, achei que era o sutiã. Não. Obrigada! Ah, mas poder propagar a minha palavra já é o maior presente, tá? Não tem presente maior que esse. Nossa, a gente Obrigada. ficou aqui honrada, porque realmente, assim, eu falo de coração, assim, é uma inspiração muito grande pra mim. Obrigada. Muito E mesmo. cachorro, eu fiquei desesperada. Falei, não, gente, eu não acredito. E que bom que deu certo. Foi um prazer conhecer vocês. Conversamos um pouquinho antes, né? Sim, Saber a história de vocês. Sim. Esse é o nosso presente. Obrigada. Posso abrir aqui? Ih, eu tenho problema com o laço. Fica pegada, não quero desfazer. Vamos ver se a gente consegue tirar seu laço. Esse aqui pra você ler depois. Tá. Agora vamos ver aqui se vai dar Vai, Tem como não tirar vai. ele inteiro? Vamos tirar logo pra não ficar apegada. Depois vocês vão fazer Acho outro que laço aqui pra mim, vem. Tenta tá? a lateral. Puxa ele É. pra cima. E Aqui tenta a vai. lateral. Isso. Que Ai. lindo! Aí. Você passou pelo closet do Papo Autêntico, onde histórias são despidas de rótulos e vestidas de verdade. Obrigada por compartilhar a sua autenticidade conosco. Olha, vai lá pra minha casa nova. Obrigada! Gente, que lindo! Você Meu gostou? Deus, tudo lindo! Ai, que A pegada bom. do minimalismo tá muito bonito, tá? Então, de parabéns. Obrigada. São os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Agradeço o convite. Me chamem para outras oportunidades, a gente conversa de outras coisas. Com certeza. Vai ser sempre um prazer poder compartilhar das minhas experiências. E vou esperar vocês também em Maringá pra tomar um café, né? Com certeza. Iremos. Claro. Pertinho. Falou em café aqui, então. Ai, Eu eu sou cafezeira. Ai, Então, obrigada. cafezeira. Que bom. Tamo junto. Porque essa daqui não toma, tá? É. Eu sou Ai, revoltada. Ai, a Fernanda também não toma, eu amo. Ai, pronto, já faz conjunto. As duas então. deu Não match. significa que a gente não vai junto, né? A gente toma chá, não é? Independente da hora, uma toma café, outra toma espumante. Para! Nossa. O mundo é eclético. Exatamente. O importante é estar em companhia. Exatamente. Então, muito obrigada, Ai, amei. Thalita, por estar aqui com a gente. E aí eu peço pra você já se inscrever no canal, deixar o seu like, encaminhar essa entrevista para o maior número de pessoas e também acompanhar a gente nas redes vizinhas e também acompanhar essa maravilhosa aqui que ela tem Obrigada, vai muito ser um prazer. pra Não compartilhar. temos mais uma salada mista de stories para esses dias de hoje, então fiquem tranquilas. É uma nova mentalidade. Então até o próximo Papo Autêntico. Beijo, tchau, Obrigada. tchau. Beijo, Obrigada. até. Ai, que lindo, gente. Adorei. Olha, Fer, que legal.